terráqueos. E hoje eu falarei de um livro, eu falei desse livro, A Van Gogh Cartas a Theo, que é simplesmente uma publicação onde está aqui toda a correspondência que Van Gogh mandava para o seu irmão Theo. Ou seja, nós temos só as cartas de Van Gogh e não temos as respostas do Theo. Podiam ter publicado tudo, né? Porque houve respostas, mas não sei se perdeu ou realmente só quiseram colocar o que o Van Gogh escreveu para o seu irmão. Bom, Van Gogh sempre teve essa queda pela pintura, sempre pintava, mas tentou várias outras profissões. Tentou vender quadros numa galeria, tentou ser pastor e nada deu certo. Tá? Também se apaixonou algumas vezes e também não deu certo. E aí o que acontece? Durante muito tempo, basicamente durante todo o resto da sua vida, o irmão o sustentou. E aí eles trocam uma correspondência durante vários anos, e nessas correspondências, muitas vezes, o Theo mandava dinheiro dentro da carta para ele pagar a comida, pagar as suas telas, suas pinturas, suas tintas e tudo mais. Van Gogh fazia estudos, o que ele chamava de estudos, ou seja, ele pintava a natureza, pintava as pessoas, pintava aquilo que ele gostava, ia para cidades pequenas para entender a população, entender o povo e pintar esse povo. É isso que ele fazia muito, pintar toda a natureza. Então, tinha vários estudos que eu estou falando de estudos porque ele, que ele chamava na carta, não de pinturas, mas estudos, ele ia estudando. E ao mesmo tempo, ele lia muito, todos os tipos de livros, então ele era muito uma pessoa que gostava muito de conhecimento, experimentava vários tipos de cores, ou seja, ele comprava as tintas e ia misturando e tentando fazer novas cores, tentando ver ali o que ele podia fazer para chegar mais perto da natureza. Uma coisa que ele gostava de fazer é não camuflar e não inventar. Por exemplo, tinha uma pessoa, ele gostava de pegar pessoas, trabalhadores para pintar, chamava os trabalhadores para fazer o retrato deles, e na verdade ele gostava de fazer daquela forma que eles estavam. Ele não colocava algo mais nesse trabalhador, ele não inventava algo, uma figura dentro desse retrato. Ele pintava a pessoa como ela era porque ele acredita que seus retratos, suas pinturas tinham que ser verdadeiras, ele não podia camuflar nada. E isso vai rendendo muitas coisas. Apesar que na vida toda dele, ele vendeu apenas um quadro, A Videira Vermelha, e não vendeu mais nenhum. E ele teve vários problemas de doença, várias coisas foram acontecendo, tentou montar um ateliê com outros pintores, não deu certo. Então ele se frustrava por isso, se frustrava por as suas tentativas não darem certo. Mas ele não desistia de pintar porque ele dizia que essa era a vida dele. Ele se lamentava muito também, porque o irmão tinha que sustentar, então ele tentava de alguma forma fazer com que o Theo não o sustentasse tanto, ele tentava se virar de alguma outra forma, mas infelizmente os quadros não vendiam. E durante muito tempo, isso é a história que eles vão contando. O Theo também acaba trabalhando numa galeria, tenta ajudar o irmão a vender os quadros, mas não consegue. Até que as suas doenças vão se agravando, o Van Gogh vai se agravando, ele tem alguns surtos, chega a cortar até a própria orelha, e isso vai inundando, que ele acaba indo no sanatório, ele reconhece que ele está louco, mas ele lida com a loucura como uma coisa natural, como uma doença natural. Ele não se perturba além disso. Tenta se manter calmo, tenta refazer várias coisas da sua vida, dos seus sentimentos, daquilo que ele pensa, tenta amenizar tudo para o Theo, mas infelizmente ele se suicida no final da vida, mas há uma teoria aí de alguns estudiosos que dizem que da maneira que a bala entrou no corpo dele, não pode ter sido suicídio e acham que ele estava passeando no campo, ele tropeçou, caiu e a arma disparou. Há essa teoria que nunca foi confirmada, então, mas o que se sabe é que foi um suicídio. E aí depois da morte é que veio o sucesso. Os quadros que ficaram com as outras pessoas, com o irmão morreu logo em seguida, meses depois, porque também ficou muito chocado com a morte do Van Gogh, e acabou ficando doente e morreu. E aí as pessoas que ficaram com esses quadros do Van Gogh foram fazendo exposições, e aí ele começou a vender os quadros, depois de morto, se tornou um pintor famoso, que todos conhecem até hoje, todos conhecem vários, os Girassóis, A Noite Estrelada e tudo mais, e virou famoso depois da morte, infelizmente. Tudo aquilo que ele almejava, tudo aquilo que ele queria durante a vida, só conseguiu depois que se foi. É a vida, fazer o quê? Mas vale a pena ler Van Gogh e descobrir que, na verdade, ele era um cara preocupado com os outros, preocupado com os trabalhadores, preocupado com a pobreza, com a vida social. Ele não era deslumbrado, ele não tinha assim vaidades, ele não tinha aquilo de sou o melhor. Não, ele tentava entender todos os outros pintores, tentava analisar tudo que acontecia com os outros pintores, tentava também
melhorar, fazia várias pesquisas com as suas tintas, com as suas pinturas, com as cores. Então era aquilo, ele chamava, fez vários estudos e hoje o que conhecemos de Van Gogh é o que restou. Infelizmente, é que a vida dele não foi nada fácil, né? Vamos esperar aí para entender melhor cada criatura, ou seja, os artistas são meio loucos, são meio doidos, né? É o que a gente sabe. Temos que ter um pouco de loucura para estarmos lidando com a arte, porque não é uma coisa fácil. E Van Gogh realmente reconhecia isso, né? Apesar de toda a sua luta, mas, né? Infelizmente, só foi fazer sucesso depois de morto. Então vale ali, é uma coleção antiga, chama Rebeldes Malditos, Van Gogh Cartas até eu não sei se existe ainda, de repente em sebo, ou se há novos livros, né? É só acompanhar, quem quiser ler, tá? É uma leitura, assim, narrativa, com várias explicações, né? Ele detalha as suas pinturas, como que eram, ele detalha o que ele precisava de pintura, de tintas, como que eram essas tintas, das telas, dos locais que ele ia, das pessoas, então é tudo muito detalhista, né? Leva um tempinho para ler, para prestar bastante atenção, mas é uma coisa, e percebe-se que ele era muito culto em todos os sentidos, né? Pena que, infelizmente, sua vida não deu muito certo. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueos!